O Flamengo está envolvido em várias movimentações importantes nos bastidores, e uma delas diz respeito diretamente ao comando técnico da equipe. Felipe Luiz, que vem surpreendendo positivamente como treinador, recusou uma proposta milionária do futebol europeu e segue firme no Mengão. O Fenerbahçe, tradicional clube da Turquia, ofereceu ao técnico um salário 10 vezes maior do que ele recebe atualmente no rubro-negro. Só que mesmo diante de uma oferta tão tentadora, Felipe escolheu continuar no comando do time mais popular do Brasil. A decisão foi recebida com entusiasmo por grande parte da torcida, que vê no ex-lateral uma renovação de ideias e um perfil ideal para a continuidade do projeto esportivo do clube. Essa escolha também movimentou os bastidores do Ninho do Urubu. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, se reuniu recentemente com o empresário Jorge Mendes, um dos nomes mais influentes do mercado europeu e que cuida da carreira de Felipe Luiz. Essa reunião teve um objetivo claro: tratar da renovação de contrato do treinador. Mesmo ainda focado nas competições atuais, Felipe já manifestou que, no momento certo, o novo vínculo será resolvido. É uma demonstração clara de comprometimento com o clube, com o grupo de jogadores, principalmente, com a torcida, que começa a ver em Felipe Luiz algo raro nos últimos anos no Flamengo: estabilidade no comando técnico. Não é segredo para ninguém que o Flamengo, historicamente, é um clube que troca muito de treinador. São anos e anos de mudanças no banco de reservas, com técnicos passando por ciclos curtos e, muitas vezes, sem tempo para desenvolver um trabalho sólido. Mas com Felipe Luiz parece ser diferente. Ele está perto de completar um ano à frente do time, o que por si só já é um feito considerável no cenário atual do futebol brasileiro e, principalmente, dentro da rotina rubro-negra. Isso tem feito o clube acelerar as tratativas para renovar e valorizar o técnico, e ao mesmo tempo estudar maneiras de brindar Felipe de futuras investidas do mercado. Aumentar a multa rescisória pode ser uma dessas estratégias. Enquanto o clube trabalha para manter o treinador, outro nome que movimenta as conversas internas e externas é Everton Cebolinha. O atacante, que ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, está na mira do Grêmio. A possível volta ao clube onde brilhou antes de ir para a Europa é um desejo de Marcelo Marques, empresário milionário e provável novo presidente do tricolor gaúcho. Ele já deixou claro que pretende contar com Cebolinha como uma das primeiras grandes contratações de sua gestão a partir de 2026. Só que para isso acontecer, vai precisar convencer o Flamengo e também ajustar os valores, já que o salário atual do jogador no rubro-negro é um dos principais entraves para o negócio avançar. O Grêmio sabe que para conseguir levar Cebolinha de volta a Porto Alegre vai precisar colocar dinheiro na mesa. E não só isso, vai ter que contar com a boa vontade do jogador e uma certa flexibilidade do Flamengo. Isso porque a última janela em que o clube carioca poderá negociar o atleta sem o risco de perdê-lo de graça será justamente a de dezembro, já que ele entra nos últimos 6 meses de contrato no segundo semestre do ano que vem. Ou seja, se o Grêmio quiser mesmo contar com Cebolinha para 2026, o movimento precisa começar agora, com uma proposta concreta e uma negociação que envolva também o desejo do próprio atacante. Apesar do carinho declarado pelo clube gaúcho, Cebolinha vive um momento de altos e baixos no Flamengo. Houve expectativas altas sobre ele quando chegou, principalmente pela passagem de destaque no Grêmio e pela experiência na Europa. Mas até agora, sua performance oscilou bastante e ainda está longe de justificar o investimento feito. Isso pode pesar na decisão do clube carioca, que pode enxergar na venda uma chance de recuperar parte do valor investido e abrir espaço na folha salarial. A negociação, se avançar, promete movimentar bastante o mercado nacional e reacender o debate sobre a gestão de elenco do Flamengo para os próximos anos. Além disso, enquanto as movimentações de bastidores agitam os corredores do Ninho, há também mudanças acontecendo fora de campo que impactam diretamente o torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol está discutindo um novo formato para a Copa do Brasil a partir de 2026. A ideia é que a competição tenha partidas únicas até a semifinal. Isso incluiria todas as fases anteriores, primeira, segunda, terceira, oitavas de final e quartas de final. A única exceção seria a final, que ainda está sendo discutida se continuará em 2 jogos ou passará também a ser disputada em partida única.
Caso a final também seja alterada, a proposta da CBF é que ela aconteça em campo neutro, pré-definido antes do início do campeonato. Seria algo nos moldes de outras competições internacionais, como a Liga dos Campeões da Europa. Assim, o torcedor já saberia com antecedência qual será o palco da decisão, mesmo sem saber quais equipes chegarão até lá. Estão sendo consideradas arenas modernas e bem localizadas, como o Mané Garrincha em Brasília, a Arena da Amazônia, a Arena Pernambuco, entre outros estádios de grande porte. A intenção da entidade é aumentar a visibilidade e a organização do evento, transformando a final da Copa do Brasil em um grande espetáculo único. Enquanto isso, um outro pedido foi aceito, dessa vez envolvendo diretamente o Flamengo. E, para os supersticiosos de plantão, foi um verdadeiro alívio. A Conmebol havia definido que o Flamengo usaria o terceiro uniforme no jogo de volta contra o Estudiantes, na Argentina. Esse uniforme, de tom bege, é até considerado bonito por muitos, mas sempre gera controvérsia entre a torcida quando usado em jogos importantes. Muitos acreditam que ele não traz sorte, que não combina com partidas decisivas, e que deve ser reservado para jogos com menor pressão. O Flamengo, atento ao sentimento da sua torcida, fez um pedido formal à entidade para usar o uniforme branco, o segundo uniforme oficial do clube, no confronto de volta. E a resposta da Conmebol foi positiva. A solicitação foi atendida e, ao invés do terceiro uniforme, o time entrará em campo com o tradicional branco, que carrega boas lembranças e costuma ser mais aceito em jogos desse porte. Já na partida de ida, que acontece no Maracanã, o rubro-negro entrará com o clássico manto rubro-negro, como de costume, diante da sua torcida que promete lotar o estádio em busca de mais um passo rumo ao título continental. E falando em Estudiantes e Libertadores, a reta final da competição vai afunilando e outros confrontos importantes também vão mexendo com os caminhos do Flamengo. Isso porque o vencedor do duelo entre Estudiantes e Flamengo irá enfrentar quem passar do confronto entre Racing e Vélez Sarsfield. No primeiro jogo, o Racing conseguiu uma vitória importante por 1-0 fora de casa, no estádio José Amalfitani. Agora leva vantagem para o jogo de volta no El Cilindro. A perspectiva é de um clássico argentino pegado, cheio de tensão e que pode acabar definindo o adversário do Flamengo, caso o rubro-negro avance. A preparação para o confronto contra o Estudiantes segue a todo vapor. O último treino antes da partida acontece nesta quarta-feira e, ao contrário dos dias anteriores, que foram pela manhã, a atividade será realizada à tarde. Felipe Luiz vai usar esse momento para fazer os últimos ajustes na equipe, testar opções táticas e verificar a situação física de alguns jogadores importantes. Um dos pontos de atenção é a presença ou não de Jorginho e Alexandro, que ainda são dúvidas para o jogo. A definição sobre a utilização dos dois deve sair após esse treino final, que será crucial para fechar a estratégia do Flamengo. A expectativa é de casa cheia no Maracanã, com a torcida empurrando o time em busca de uma vitória que encaminha a classificação. Nada menos do que a vitória interessa ao torcedor rubro-negro, que deposita muita confiança no bom momento da equipe, principalmente na mentalidade de Felipe Luiz. O técnico tem conseguido extrair o melhor de um elenco talentoso, mas que já sofreu com oscilações em temporadas passadas. O clima dentro do clube é de foco total e a sensação é de que o Flamengo está encontrando sua identidade dentro de campo, com um estilo próprio, competitivo e ambicioso. Com o ambiente no ninho do urubu se ajustando cada vez mais à filosofia de trabalho de Felipe Luiz, o Flamengo chega a um momento crucial da temporada com a confiança renovada. O elenco vem mostrando evolução tática, disciplina e, principalmente, entrega dentro de campo. Jogadores que antes eram vistos como reservas hoje brigam de igual para igual por posição, e isso tem elevado o nível competitivo interno. Felipe vem sendo elogiado não só pelos resultados, mas pela forma como tem administrado o grupo. Ele consegue manter os medalhões motivados, dar espaço aos mais jovens e, ao mesmo tempo, cobrar intensidade e comprometimento nos treinos. O ambiente está leve, mas com um foco total na busca por títulos. E não é só dentro das quatro linhas que o Flamengo se organiza. A diretoria, liderada por José Botto, está bastante ativa em diversas frentes. Além da renovação com Felipe Luiz, o clube estuda formas de antecipar algumas movimentações de mercado pensando já na temporada de 2025.
A ideia é evitar correrias de última hora e trabalhar com planejamento. Algumas peças que não têm sido utilizadas com frequência podem ser negociadas, enquanto nomes que despertam interesse do clube já estão sendo observados de perto. A comissão técnica tem participação direta nesse processo, opinando sobre perfil de jogadores, características desejadas e encaixe no atual modelo de jogo. No caso do próprio Everton Cebolinha, o Flamengo entende que, caso chegue uma proposta vantajosa, a negociação pode ser uma boa saída para todas as partes. Apesar de ter sido uma contratação de peso, o atacante não conseguiu entregar com regularidade aquilo que se esperava dele. Lesões, adaptação ao esquema e até questões emocionais influenciaram bastante. Por isso, o retorno ao Grêmio aparece como uma possibilidade real, especialmente agora com o interesse declarado do grupo que vai assumir o clube gaúcho. Marcelo Marques quer fazer do Cebolinha um símbolo de sua gestão, e está disposto a abrir os cofres para isso. Mas, claro, tudo vai depender das condições propostas e da disposição do Flamengo em negociar. Vale lembrar que o rubro-negro, quando contratou o atacante, desembolsou uma quantia significativa e ainda mantém parte dos direitos econômicos do jogador. A direção vai tentar recuperar parte desse investimento, mesmo que a operação envolva uma compensação menor do que a inicialmente planejada. Existe a possibilidade também de envolver outros jogadores na negociação, abrindo espaço para trocas que interessem a ambos os clubes. O mercado interno começa a se aquecer, e o Flamengo, como sempre, estará no centro de várias conversas. Seja como protagonista em vendas, seja na busca por reforços pontuais que possam fortalecer ainda mais o elenco para os desafios que virão. Enquanto isso, a ansiedade da torcida se concentra totalmente no jogo contra o Estudiantes. A Libertadores tem um peso gigantesco no planejamento do Flamengo e, acima de tudo, no imaginário do torcedor. A competição continental representa a chance de colocar o clube novamente no topo da América, e qualquer deslize nessa fase do torneio pode custar muito caro. A primeira partida no Maracanã será fundamental para construir uma vantagem, pois jogar na Argentina, mesmo com toda a tradição e camisa pesada do Flamengo, nunca é tarefa fácil. Ainda mais se tratando de um adversário copeiro, com histórico de títulos e torcida apaixonada como o Estudiantes. A escolha do uniforme branco para o jogo de volta não foi apenas uma questão estética. Para muitos torcedores, existe um simbolismo forte no manto branco. Ele remete a partidas históricas, a viradas memoráveis e momentos em que o Flamengo precisou superar obstáculos fora de casa. Existe quase que um componente emocional ligado à superstição de que o uniforme alternativo, o bege, não traz bons fluidos. E, num momento de mata-mata, qualquer detalhe importa. O pedido feito pelo clube e prontamente aceito pela Conmebol foi visto como uma pequena vitória fora de campo, algo que mostra a sensibilidade e atenção da diretoria com aquilo que mexe com o sentimento do torcedor. Outra frente que segue em debate, tanto na mídia quanto entre os torcedores, é a proposta de mudança na estrutura da Copa do Brasil. A ideia de transformar a competição em uma disputa com jogos únicos até a semifinal gera controvérsias. De um lado, há quem defenda a novidade como uma forma de deixar o torneio mais dinâmico, com maior imprevisibilidade e emoção a cada fase. Por outro, existem críticas quanto à justiça esportiva, já que a vantagem do mando de campo pode pesar demais em confrontos decisivos. O Flamengo, sendo um dos clubes com maior força de torcida e estrutura, pode tanto se beneficiar quanto ser prejudicado, dependendo do chaveamento e das circunstâncias. O cenário mais debatido atualmente é a realização de uma final em jogo único e em campo neutro. Isso já é comum em outros países, mas ainda é novidade para o futebol brasileiro. O desafio será garantir que a logística funcione, que o estádio escolhido ofereça estrutura adequada e que a torcida consiga participar desse grande evento. A CBF cogita inclusive vender a ideia como uma final de gala, atraindo patrocinadores, público de outras regiões e, claro, muita atenção da mídia. Mas ainda há muita discussão nos bastidores sobre essa proposta, especialmente entre os clubes que têm uma base de torcedores mais regionalizada, que poderiam se sentir prejudicados ao verem a final acontecer longe de suas cidades. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
O Flamengo está movimentando o mercado de transferências, e segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro, estaria prestes a anunciar uma contratação de peso, Rafael Veiga, meia armador do Palmeiras. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já provoca uma verdadeira comoção entre torcedores e especialistas, que especulam sobre o impacto imediato do jogador no esquema de Dorival Júnior. Veiga, conhecido por sua capacidade de armar jogadas e finalizações precisas de fora da área, tem se destacado no Palmeiras nas últimas temporadas. Sua chegada ao Flamengo, se confirmada, representaria não apenas uma reposição de qualidade no meio-campo, mas também uma sinalização clara de que o rubro-negro está disposto a investir pesado para reconquistar a hegemonia nacional e sonhar com títulos continentais. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu intensas conversas entre dirigentes e que o acerto financeiro teria sido fator decisivo para a transferência. Entre os torcedores, o rumor já provoca uma mistura de entusiasmo e expectativa. Muitos veem em Veiga o jogador capaz de mudar a dinâmica ofensiva do Flamengo, oferecendo mais criatividade e finalização, especialmente em jogos de alta pressão, enquanto outros aguardam a confirmação oficial, desconfiados de que notícias desse tipo costumam circular antes do fechamento real do negócio. Alguns setores da imprensa esportiva apontam que a chegada do meia poderia influenciar até mesmo a titularidade de outros nomes do elenco, e que Dorival Júnior teria desafios interessantes para encaixar o novo reforço sem desestabilizar o time. O Flamengo, tradicionalmente ativo no mercado, parece determinado a reforçar o meio-campo, e Veiga surge como aposta de alto nível para essa missão. Enquanto isso, torcedores já se animam com possíveis combinações ofensivas com Gabigol, Pedro e Arrascaeta, imaginando um Flamengo ainda mais perigoso e imprevisível. Se a negociação for mesmo concretizada, trata-se de um movimento que pode mexer com o equilíbrio da Série A e aumentar a expectativa por clássicos e confrontos internacionais. Até lá, o burburinho continua, e cada declaração de dirigentes ou do próprio jogador é analisada minuciosamente, alimentando especulações de que o Flamengo realmente quer impressionar na próxima temporada. Com a torcida ansiosa e os olhares atentos, Rafael Veiga no Flamengo deixa de ser apenas uma possibilidade e se transforma em assunto obrigatório nos programas esportivos e redes sociais, criando a expectativa de que o clube carioca poderá, finalmente, se fortalecer de forma decisiva para brigar por todos os títulos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!